É um momento muito especial para mim poder participar dessa primeira conversa sobre mitologia grega. Temos aqui um grupo espetacular aqui na minha frente, presencial e aqui virtual. E gostaria de fazer um agradecimento específico, especial para a nossa organizadora, Márcia Diniz. Essa é a primeira conversa, e que eu já sei de muitas conversas sobre mitologia grega. A Márcia já está com alguns outros projetos aí para outras conversas sobre mitologia. Essa primeira, eu tive essa honra de poder inaugurar essas conversas sobre mitologia grega, e eu escolhi esse tema, tragédia e punição, desvendando a justiça na tragédia As Eumênides. A tragédia As Eumênides é a última tragédia dessa trilogia de Ésquilo, chamada Orestia ou Oresteia. Nós vamos ver que, às vezes, os nomes eles mudam. Então, você vai ver um autor, um tradutor, coloca Orestia, outro que coloca Oresteia. Independentemente disso, vou utilizar Orestia mesmo. As três tragédias que formam essa unidade. Primeiro, Agamenon, tem gente que fala Agamenon, outra questão, mas vou seguir aí o que comumente usam, Agamenon. Coéforas, que é a segunda tragédia, também chamada de as portadoras da libação, e a terceira tragédia, especificamente, que é essa chamada As Eumênides. Eu vou fazer uma pequena introdução, que não tem nada a ver com a tragédia, em relação ao assunto da tragédia, mas eu vou comentar o que um pintor disse sobre essa tragédia. Esse pintor se chama Francis Bacon, um pintor que tem um trabalho muito forte, ele é autodidata, e são pinturas muito, realmente, que têm uma força muito grande, impressionam muito. E ele dizia o seguinte, ele era era um ávido leitor de poesia, especificamente das tragédias. Ele até dizia que a única coisa que ele se arrependia era não ter estudado grego para poder ler as Eumênides no original. E isso, obviamente, revela a força que esse pintor tinha, não só no seu trabalho, mas também na maneira como ele se alimentava, como ele alimentava a sua alma. E ele usava, uma das entrevistas, ele fez alguns livros em que ele foi entrevistado, numa delas, o entrevistador ele menciona uma coisa interessante, que era uma frase que dizia o seguinte, que era citado pelo Francis Bacon, por esse pintor. E ele dizia o seguinte, o cheiro do sangue humano não desgruda seus olhos de mim. Então, era uma frase que ele dizia que era das Eumênides, e sempre utilizava isso, porque foram feitos diversas entrevistas, e ele colocava isso. O entrevistador, ele procurou em diversas traduções das Eumênides e nunca encontrou essa frase. A frase próxima que ele encontrou foi: o cheiro do sangue humano me sorri. O cheiro do sangue humano me sorri. Mas nunca encontrou: o cheiro do sangue humano não desgruda seus olhos de mim. Esse entrevistador ele fala: puxa, que frase! A frase do Francis Bacon é ainda mais impressionante do que a do próprio Ésquilo. Ele fala: poxa, então acho que ele inventou essa frase ou fez uma tradução, uma livre tradução, mas que o resultado foi impactante. E um dos aspectos, e aí eu vou dar a minha opinião, o meu gosto em relação às tragédias, é que as expressões, as palavras, são muito fortes.
Na hora que você... A tragédia ela não foi feita para ser lida. A tragédia ela foi feita para ser encenada. Né? Só que é difícil, né? Nos dias de hoje, onde você tem, né, não tem muita... não há muito valor, não se dá muito, não dão muito valor para esse tipo de riqueza, de tesouros. Então, a gente acaba tendo que ler as tragédias e não assistir, né, elas serem encenadas. Né? E um outro aspecto que eu gostaria também de mencionar quando eu falo desvendando a justiça na tragédia, eu faço o desvendar aí realmente, tirar a venda da justiça. Né? A justiça, às vezes, ela aparece vendada, né? E às vezes sem venda. Então, vamos fazer isso. Né? Eu falei, vamos fazer isso, vamos tirar a venda da justiça, né? Não só para que nós a vejamos assim como ela, espero que ela também nos veja. Né? É uma das coisas que se mostra presente em todas essas tragédias, né, nessas 3 tragédias, é a justiça. Ela aparece aí sempre. Né? E ela aparece de diversas formas. Né? A justiça, e aí eu vou até fazer um pequeno comentário, né, antes de entrar na nossa trama, falar um pouco sobre a própria justiça. Né? Quando a gente fala em justiça, a gente está falando sobre as duas divindades. Né? A primeira, mais arcaica, e depois a justiça mais, vamos dizer assim, ligada ao juiz, né? Aos juízes, aos julgadores. Né? Você tem Temis e Diké. Né? O Del Vecchio, o nosso Jorge Del Vecchio, ele explica de uma maneira muito objetiva isso. Ele fala, Temis é o conselho ou o comando de um superior. E Diké é a sentença de um juiz. Então, mas são figuras, divindades, que vão encarnar essa visão de justiça para os gregos. Também é importante mencionar 3 figuras, né, que se chamam eríneas. Eríneas para a mitologia grega e fúrias na mitologia romana. Né? E as eríneas, e é importante fazer essa colocação, né? As eríneas nasceram do sangue de Urano, que, ao cair na Terra, inicia um ciclo de violência em busca da vingança dos crimes de sangue parental. Ou seja, então aqui, né, por quê? Aí a gente volta um pouco lá no início da mitologia grega, né, em que você tem uma marca que é o da tirania. Quando Urano e Geia, vamos dizer, o primeiro casal divino, o primeiro casal divino que aparece. Urano, ele se mostra como um tirano, e um dos filhos resolve tomar o poder dele, ou seja, contra a tirania, que é Crono. Né? E aí Crono, o segundo casal, né, é Crono e Reia. Então vai lá Crono e dá o golpe, né? E o golpe foi um golpe mesmo, né? Ele pega uma foice e vamos dizer, corta, né, a parte poderosa de Urano. E o sangue, né, de Urano cai e nasce desse sangue dele, né, as eríneas. Aí você entende por que elas são as vingadoras do sangue parental derramado. Né, porque elas nascem exatamente de um golpe do filho contra o pai. E as eríneas, elas vão, nas nossas 3 tragédias, na Oresteia, elas vão ser exatamente o ponto da justiça. E a justiça que vai mudar. Né? Então,
O primeiro comentário, então, em relação às eríneas, ou seja, o segundo comentário, o primeiro foi esse, do nascimento delas, essas vingadoras, então elas aparecem como vingadoras. Essas vingadoras, elas exercem, respectivamente, 3 diferentes funções. O discurso da culpa, que é a megera, ou seja, uma das eríneas é a megera, tanto que a gente fala, a megera, então, vem daí. A perseguição ininterrupta, que de Aleto ou Aleto, que é a segunda erínea, e a terceira é o açoite, Tisífone, que é a terceira erínea. Essas funções podem representar os elementos que hoje chamamos, em sentido amplo, direito penal, o crime e o discurso que o legitima. A percepção, processo penal, lato sensu, e a pena e sua execução. Feito esse esclarecimento tanto em relação à justiça quanto em relação às eríneas, eu vou comentar de onde surgiu a trama das Eumênides, de onde surgiu a trama dessa trilogia, Orestia. Eu nomeei, nas minhas anotações, eu nomeei essa parte, né, a gênese da maldição dos Atridas, porque o nosso Agamenon é um Atrida, ele é chamado de Atrida, porque era filho de Atreu. Então, vamos lá. Vamos lá nessa primeira parte que eu acho que é importante. Né? Primeiro, a gente entendeu essa origem ali, a tirania. Aliás, uma coisa que eu não comentei, que eu devo comentar também, que eu acho que falta. Se Crono ele vai contra o pai tirano Urano, na hora que Crono ele assume o poder, ele também se torna tirano. Ou seja, então ele passa a assumir a tirania do pai. Ele foi lá corrigir e não corrigiu. E daí que nós temos, né, até essas nossas conversas começaram com um quadro de Goya, né, que aparece, né, Crono comendo os filhos, né, que o nosso Tonini colocou no grupo da Sacerte. E exatamente isso. Por quê? Porque existiu um oráculo dizendo que ele, Crono, iria ser deposto por um dos filhos. Então, ele falou, bom, então o que é que eu vou fazer? Eu vou engolir todos os meus filhos para que nenhum deles dê o golpe. Só que foi isso, a mãe Réia ficou cansada de ver os filhos sendo engolidos pelo marido. O que é que ela faz? Ela, no último filho, que é o nosso Zeus, ela dá uma pedra pro Crono engolir, ele acha que engoliu o filho e manda ele para Creta, Zeus para Creta, escondido. Então, Zeus vai para Creta, é cuidado em Creta, cresce em Creta, aliás, ele é amamentado por uma cabra, chamada cabra amalteia, né? E, aliás, o símbolo da cornucópia, né, é exatamente por causa da cabra amalteia. E lá ele cresce e depois ele volta, né, para se vingar do pai, e aí na Titanomaquia, né, na guerra dos titãs, ele vence. Né, e aí você tem vamos dizer assim, o novo mundo criado, em que Zeus fica com uma parte dele, a parte da terra e a parte superior, né, Poseidon ou Poseidon fica no mar, e o Hades fica com o mundo inferior, que se chama também Hades. Então, eu resolvi comentar isso porque é importante. A questão da tirania, ela é uma marca. Né? Ela é uma marca que está presente, né, em várias histórias da mitologia grega. Teve, já no início, essa marca. Né? Nós vamos ter também essa marca na Orestia, também. Né? E esse aspecto, né, também tem um aspecto que deve ser mencionado. Você tem para o grego, no oráculo de Delfos, você tem inscrições e uma delas é importante, que é a nada em demasia, né? Ou seja, há uma condenação do excesso, da híbris ou da ubris, ou seja, aquele que rompe o metron, aquele que rompe o modelo, ele está num aspecto, vamos dizer assim, de condenação.
né, ele está, entre aspas, no ato de injustiça. Ou seja, ele rompeu o metro, então ele é um hibristés, né? Ele é aquele que rompeu com essa máxima do oráculo de Delfos. Quem é o deus do oráculo de Delfos é o Apolo, é o deus Apolo, que também vai ter uma participação fundamental na nossa tragédia. Então, o oráculo de Delfos, em algum momento, é Dioniso que ocupa o oráculo de Delfos, tá? Mas é Apolo que é vamos dizer assim, o senhor do oráculo. Então, voltando ao ponto inicial da tragédia, né, aliás, a antessala da tragédia, que é a gênese da maldição dos Atridas. Né? Qual é o primeiro crime que a gente tem aqui? Né? É um homicídio, um homicídio cometido por Atreu e Tiestes, que são irmãos. Né? Eles são filhos de Pélope e de Hipodâmia. Né? Existe um outro irmão, na verdade, meio-irmão, que é filho de Pélope com a ninfa Axioqué. E Hipodâmia insufla os filhos para matarem Crisipo, que é esse meio-irmão. E eles matam Crisipo. E Pélope, o pai, expulsa eles, amaldiçoa esses dois filhos e expulsa eles. E eles vão para onde? E aí eles vão para Micena. E eles vão viver em Micenas. E lá você tem uma questão importante. O rei de Micenas morre. E o oráculo diz que um dos filhos de Pélope irá assumir o poder. Atreu tinha um trunfo na mão. Ele conseguiu um carneiro, o carneiro com a lã de ouro. Vocês lembram os argonautas? Né? Vocês lembram, então, era a busca do tosão de ouro, né? Do velocino de ouro. Tosão, velocino é lã, gente, é isso. Eu não entendia muito bem isso quando eu comecei a ler. Na verdade, é lã. Esse carneiro tinha uma lã que era de ouro e brilhava, né, como um sol. Né? E Atreu ele recebeu esse carneiro. Né? Ele achou o carneiro, pegou o carneiro, escondeu o carneiro. Né? E na hora que houve essa disputa, o próprio Atreu, que era um bem espertinho, falou: olha, temos que ter um sinal divino, temos que ter um sinal divino de poder. Né? E, por exemplo, se alguém tivesse o carneiro de ouro, aí eles aceitam, né? O povo de Micenas aceita. Vamos então ver o que acontece. Atreu só não sabia que a sua mulher era amante do seu irmão Tiestes. E furtou o carneiro e deu para o Tiestes. O que aconteceu? Na hora, né, que ele foi buscar o carneiro foi apresentado pelo Tiestes e o Tiestes venceu fraudulentamente a eleição. Fizeram uma festa, e na festa, Atreu já disse que ele é muito esperto. Aí ele fez o seguinte: olha, tudo bem, mas se amanhã eu fizer o sol nascer do outro lado, eu ganho. E o Tiestes olhou e falou: pô, esse cara é louco, né? Tudo bem, se amanhã o sol nascer do outro lado, do lado oposto, né? Então você é o governante. O que aconteceu? No dia seguinte, o sol nasceu do outro lado. Né? E aí Atreu assumiu o governo. Só que Atreu, além de esperto, era muito mau. Ele era muito mau. E fez uma festa em homenagem. Né? Aliás, ele expulsou o irmão Tiestes com os filhos. Com os 3 filhos. Só que ele era tão mau que ele falou: não dá isso não. O que ele fez? Ele fala que vai fazer uma homenagem a Tiestes, faz uma festa, e nessa festa o
que ele apresenta, né? Tem uma iguaria maravilhosa, uma carne picada linda, o gosto melhor ainda. Depois que o jantar acaba, o Atreu manda eles trazerem as cabeças dos filhos de Tiestes. Ou seja, o picadinho, né, a carne picada, era dos filhos. Ou seja, então o Tiestes ele comeu a carne dos próprios filhos. E aí a gente tem, né, imagina, qual foi, como ele recebeu essa notícia. E aí ele tem, né, uma frase, e essa frase eu vou ler aqui, que é muito importante. E essa é a gênese das nossas tragédias, especialmente aí de Almênios. Abre aspas. Maldita seja a sua gente, falando para o Atreu. A faca que você usou contra os filhos de seu irmão, a esposa usará contra o esposo e o filho contra a mãe. Fecha aspas. Essa é a origem da maldição, né, dos Atridas. Ou seja, ele amaldiçoou, né, Atreu e toda a descendência dele. E não só isso, como ele, né, ele foi oracular aí. Por quê? Na hora que ele diz que a faca que você usou contra os meus filhos, né, os filhos do seu irmão, meus filhos, a esposa usará contra o esposo. Ou seja, Clitemnestra usará contra Agamenon. Né, Agamenon, né, Atrida, né, descendente de Atreu. Né, e o filho contra a mãe. Ou seja, Orestes contra Clitemnestra. Ou seja, nessa frase, nós temos o quê? Nós temos a primeira e a segunda tragédia da Orestes. A gente tem a primeira, que é Agamenon, e a segunda, que é Coéforas. Agamenon é onde você tem a morte. É quando a Clitemnestra mata, assassina o marido, Agamenon. E Coéforas é a vingança do pai. Orestes, filho de Agamenon, se vinga matando a mãe e o amante, que se chama Egisto. Na primeira tragédia, também é importante fazer esse comentário. Nessa primeira tragédia, Agamenon, o quê? Nós temos aí a Guerra de Troia, temos lá, né, 10 anos, né, mais de 10 anos de Guerra de Troia, e depois nós temos o retorno, né, dos gregos para seus reinos. Né? Um deles, ou seja, a Odisseia, é exatamente a história do retorno de Ulisses, né, para Ítaca. E você tem esse outro retorno, que é o retorno de Agamenon, né, para o seu reino. E foi exatamente quando Agamenon retorna que ele é morto pela mulher, né, e pelo amante. Ela tem uma desculpa, ela tem uma justificativa. Ela diz o seguinte: quando Agamenon foi para Troia, ele sacrificou a nossa filha Efigênia, né, dizendo que era importante por causa dos ventos, não sei o quê, e que os deuses iriam ficar ao lado dele com esse sacrifício. Então, ela diz, não, mas esse sacrifício é um sacrifício corrompido. Esse é um sacrifício que não é um sacrifício para os deuses. Isso foi realmente, né, um crime. E, a partir daí, ela se justifica para, com isso, matar o marido. Ela já tinha, enquanto Agamenon estava em Troia, na Guerra de Troia, ela e o seu amante Egisto se tornaram tiranos ali, né? Eles já se mostravam aí com esses aspectos de excesso. Né? Quando eles matam o rei Agamenon, aí mesmo é que a tirania se tornou o ponto de governo deles. Né? Então, a maldição começa aí. A maldição
dos Atridas começa exatamente com essa frase, né, do Tiestes contra o seu irmão Atreu. A primeira, vamos lá. Então, a primeira, né? Quando falamos, então, dessa primeira tragédia Agamenon, nós estamos o quê? Nós estamos falando, então, de uma vingança, porque Clitemnestra, ela diz o seguinte: não, eu tenho que vingar a morte da minha filha. Isso não foi um sacrifício válido para os deuses, então eu tenho que me vingar. Né? Só que na hora, ou seja, temos aí, então, a lei do talião, né, a pena de talião, né, o olho por olho, dente por dente. Né? Só que temos uma questão que ela é importante. Na hora que Agamenon é morto, né, o filho de Agamenon, ele passa a ter a obrigação, né, de matar aqueles que mataram o pai. Ele tem obrigação. Ele já começa a ser perseguido pelas erinhas paternas. Ou seja, na hora que ele não mata, ele não se vinga da morte do pai, não mata aqueles que mataram o pai, ele passa a ser o perseguido. Só que ele fica numa situação muito delicada. Qual é a posição delicada dele? Que na hora que ele se vinga, como ele tem essa obrigação, né, de matar aqueles que mataram o pai, ele, se vingando, ele se torna, no próprio ato da vingança, matricida. E aí ele passará a ser perseguido. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas tem um porém, que deve ser mencionado. Ele vai a Apolo, e Apolo diz: pode matar a tua mãe. Ou seja, então, Orestes não está sozinho nessa decisão. Não foi uma simples decisão dele. Porque senão seria complicado. Porque ele falou: pô, se eu tenho que me vingar, como eu tenho que me vingar, eu me torno matricida, e aí? Então ele tinha que ter do lado dele, e ele teve, essa palavra de Apolo, né? Esse apoio de Apolo. Então, ele vai lá, né? O que acontece? Em Coéforas, na segunda tragédia da Oresteia, Orestes estava já exilado há muito tempo. Agamenon já tinha sido morto. A outra filha, Electra estava pranteando o cadáver do pai. E, nesse momento, aparece quem? Orestes. Ou seja, Orestes voltou exatamente para se vingar, né? Para vingar o sangue parental derramado, o sangue do pai que foi derramado pela mãe e pelo amante da mãe. O que acontece? Ele, como já tinha muito tempo, ele já estava visualmente bem diferente, então ele vai ao palácio dizer que para informar um infortúnio da morte de Orestes, dele próprio. Ele aparece como estrangeiro. Então, por essa mentira, ele consegue entrar no palácio e é lá que ele se vinga. E é lá que ele mata a mãe, Clitemnestra, e mata o amante, Egisto. E, nesse momento, ele passa a ser, então, um matricida. Vou colocar aqui também, vou fazer um comentário aqui que é importante. No cortejo do funeral de Agamenon, a filha Electra diz: meu pai, falando para o pai morto, meu pai, que surge o Vingador. Nesse momento aparece Orestes, né? Como se houvesse imediatamente, ao pedido, houvesse já a resposta. Né? E aí Orestes diz o seguinte, ele diz para a irmã, foi Apolo que me enviou para vingar a morte do nosso pai.
fazendo, né, e aí ele tem um discurso sobre o direito, né, o pré-direito arcaico. Né? Para Orestes, a vingança era um dever sagrado. Abre aspas. Ai do familiar que se furtar ao sagrado dever de vingança. Ai do familiar que se furtar ao sagrado dever de vingança. Fecha aspas. Ele seria, esse familiar que não vingasse, seria perseguido pelo espírito dos mortos. Cúmplice, quase como um cúmplice, né, do próprio crime. Um aspecto que também deve ser mencionado aqui. Né? No início, né, você tem esse canto de lamentação sobre o túmulo de Agamenon, né, a demanda de justiça dirigida, né, a um terceiro, que na verdade é o próprio Orestes. Isso feito também pela própria Electra. Né? O coro, é interessante esse aspecto, o coro martela a ladainha da necessidade do talião, né, do tal e qual, né, da retaliação. É isso. Segue-se o juramento solene de Orestes para vingar o pai. Tal é a lição paradoxal do talião, que é chamado aqui, né, Eris, discórdia, que, aliás, também uma divindade. Né? Tratar o mal com o mal, buscar o remédio na mesma causa do mal, automedicação, em vez de um recurso a um terceiro. Isso vai aparecer exatamente nas Eumênides. A Clitemnestra, antes de ser morta, ela tem um sonho, um sonho premonitório. Ela sonhou que dava luz a uma serpente que lhe mordia o seio. Depois Orestes vai dizer: na forma de serpente eu te mato. Eis o que afirma o sonho. Ou seja, então, Orestes, né, assume o seu lado de serpente, né, e fala: eu vou matar você mesmo. Esse sonho é premonitório, sim, e eu vou matar. Né? Aqui tem um aspecto também que deve ser mencionado. Né? Orestes mata primeiro Egisto e depois sua mãe, Clitemnestra. Né? E tem uma frase aqui do nosso François Oss que diz o seguinte: a reversibilidade mecânica do talião faz que todos sucessivamente adotem a identidade da serpente. Ou seja, então na hora que Orestes vai se vingar, né, ele vai matar a serpente, ele se torna a própria serpente. E aqui você tem a maldição que se mantém. Né? Ou seja, lá quando Tiestes falou: olha, essa faca que você usou aqui vai ser usada contra os seus descendentes. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Aqui, mas aqui o nosso Orestes ele já indica, né, a defesa futura que vai ocorrer na terceira tragédia, as Eumênides. Né? As Eumênides, então, nós temos Agamenon primeiro, onde você tem, sob certo aspecto, aí, a vingança da mulher contra o marido. Né? Na segunda, a vingança do filho contra a mãe. E o terceiro? E o terceiro vai ser exatamente a ruptura, né? Vai ser a ruptura desse mecanismo do talião, desse mecanismo que o François Oss mencionou, esse mecanismo de reversão. Né? E vai ter essa ruptura. Mas até esse ponto, são as eríneas que dominam a questão da justiça. São elas que exigem, né, aí o olho por olho, o dente por dente, o sangue por sangue. Se Orestes não tivesse vingado a morte do pai, as Eríneas estariam perseguindo ele em todo lugar. Ou seja, a culpa estaria sempre na cabeça dele, as chamadas Eríneas internas. Né?
Então, temos aqui, né? E aí chegamos onde? Chegamos na terceira tragédia, né? A nossa tragédia aí, as Eumênides, né? Está aqui. Tudo isso é para a gente desembocar nessa última tragédia. Importante também fazer um comentário sobre a própria, vamos dizer assim, uma reflexão um pouquinho maior sobre as tragédias, né? Quando nós falamos, né, normalmente a gente fala a tragédia, a diferença da tragédia e da comédia, porque a tragédia sempre tem o final infeliz, enquanto a comédia tem o final feliz, né? Tanto que falo, uma vez me perguntaram, né, estavam comentando, falando sobre Dante Alighieri, a Divina Comédia. Aí eu falo, poxa, né, mas onde tem comédia? Não, ele falou, não, é porque ele, como lá os gregos lá atrás, a comédia que tinha o final feliz. Ou seja, na Divina Comédia também tem o final feliz, né? O nosso Dante termina, né, no paraíso. Ou seja, passou pelo inferno, depois purgatório, mas chegou no paraíso. Então o final é feliz. Ou seja, estamos dentro do cânon das comédias. E as tragédias falam, a tragédia sempre tem um final, o final infeliz. Mas, na verdade, não é bem assim, né? A infelicidade, ela está lá, sim, nas tragédias. Mas o desfecho pode não ser infeliz. E a gente vai entender o porquê disso. Então, quando nós temos aí esse aspecto da tragédia, nós temos aí um conceito, né? O conceito do Aristóteles, e ele, vamos pegar aqui, isso aqui eu acho que é importante a gente comentar. Vou pegar aqui, peraí. Vamos ver onde temos aqui. Está aqui. Então, aqui, vamos lá. Para Aristóteles, a tragédia é a imitação de uma ação completa, constituído um todo. Todo é o quê? É aquilo que tem princípio, meio e fim, né? E que tem certa grandeza e que desperta sentimentos de terror e piedade. A piedade aqui é a purificação, catarse. Então, tem que existir esse aspecto, né? Segundo Aristóteles. Um comentário feito pelo Frederico Lourenço, professor e escritor e tradutor. Aliás, as traduções dele da Odisseia e da Ilíada são espetaculares, né? São muito boas. E ele tem um artigo que ele fala sobre o aspecto trágico na Ilíada. E ele diz o seguinte, e ele faz um comentário, né, que diz o seguinte, que Aristóteles ele conceitua a tragédia no máximo, no seu grau máximo, né? A tragédia que ele chama o trágico superlativo. Mas ele diz o seguinte, existe também uma outra forma da gente pegar e conceituar, identificar o trágico no grau zero. E ele diz o seguinte, né? Ele indica uma pista para isso, né? E ele indica a pista no próprio Aristóteles. Ele diz o seguinte, a essência da tragédia ela está caracterizada na seguinte fórmula, né? As mais belas tragédias são compostas sobre um número reduzido de famílias a quem aconteceu sofrer ou causar desgraças terríveis, né? Essa parte final que é importante, né? Quem aconteceu sofrer ou causar graças terríveis. Frederico Lourenço ele diz o seguinte, se eu pudesse fazer uma crítica, né, ao nosso filósofo, Aristóteles, eu diria o seguinte, é aquele que sofre, né, e faz sofrer. É aquele que sofre uma terrível desgraça, mas também é causa de terríveis desgraças. Então, esse também aspecto é importante a gente entender na tragédia. Mas por isso aqui, né, esse aspecto revela, né, onde está o trágico, né? Onde está o trágico nas tragédias, mas não só nas tragédias, que você pode ter, como ele mostrou ali, você pode ter o trágico em outros textos que não sejam as próprias tragédias, né? E aqui a gente vai entender por que você tem, na primeira tragédia, Agamenon,
o final, você tem uma tragédia, o trágico, sim, temos um trágico. Poxa, Agamenon é assassinado, é morto. Na segunda tragédia, nós temos, né, esse aspecto trágico, temos. A Clitemnestra que é morta, sim. E na terceira tragédia? Não. A terceira tragédia, o que acontece? E aí eu já vou antecipando para depois voltar, tá, gente? Isso aí eu acho que é importante até para a gente pegar e entender. No final da tragédia Eumênides, ao contrário, você tem Orestes sendo, vamos dizer assim, não sendo condenado, né? E, ao mesmo tempo, as Eríneas fazendo parte da cidade de Atenas. Tanto que as Eríneas, elas mudam o perfil delas. E aí elas passam a ser chamadas de Eumênides, exatamente o título da tragédia. Ou seja, nesse aspecto, essa tragédia, essa última tragédia, ela tem um final feliz. Então, a tragicidade, o aspecto trágico, está na tragédia ou nas tragédias, e não precisam estar no final de toda a tragédia. Então, isso também é importante fazer esse comentário. Por quê? Porque o Eumênides tem final feliz. Ainda bem, né? Então, aí vamos entrar nessa tragédia, nessa terceira tragédia de Orestes, né? As Eumênides. Né? Na terceira parte da Orestes, a tragédia As Eumênides, o conflito é elevado a um metanível teológico. Ele ultrapassa, né, o conflito humano para chegar a um conflito teológico. Né? Orestes, ele acaba sendo um joguete, né, uma desculpa para uma, e aí eu mencionei isso, uma teomaquia, né, uma luta entre deuses, né? Deuses antigos e deuses novos, divindades antigas e divindades novas. Aqui, então, quando a gente fala, quando eu mencionei aqui que Orestes ele só se vingou, ele só matou a mãe porque Apolo estava do lado dele. Ou seja, então ele tinha o garantidor da ação dele era o próprio Apolo. E ele falou: eu vim vingar a morte do meu pai a pedido do Deus do oráculo de Delfos. Né? E foi exatamente aí que ele teve não só do lado dele Apolo, como Apolo foi o defensor dele. Vamos lá. Aqui está um dos pontos fundamentais da tragédia. O motivo decisivo para Orestes se vingar da morte do pai, matando sua mãe e seu amante, foi a palavra de Apolo incitando-o. Apolo assume a defesa radical de Orestes. E aí, Apolo não teve meias palavras. Não falar, não foi bem assim. Não. Aí ele assume, né, a posição. Sim, fui eu mesmo. Né? Então, ele faz logo. Quando as Eríneas elas aparecem, as Eríneas elas têm sempre um discurso de acusação, um discurso de imprecação, um discurso de palavras muito duras. E na hora que ele assume, ele assume ali no início a defesa do próprio Orestes, ele já faz as Eríneas adormecerem porque elas estavam atacando Orestes. Né? No entanto, a manifestação de Apolo revela algo que estava escondido, ou nem tão escondido assim. Né? A manifestação revela, então, o quê? Que estamos diante de uma teomaquia, de uma luta entre deuses antigos e deuses novos, práticas antigas e práticas novas. Orestes parece ser mero instrumento nas mãos de Apolo. E por essa razão, quando as Eríneas despertam, é contra Apolo que elas lançam suas acusações. Então aqui ficou claro, né?
Apolo falou, olha, eu só fiz isso por causa de Orestes. Aí Orestes fala, eu só fiz isso por causa de Apolo. Aí Apolo fala, e é isso mesmo, foi isso mesmo. Né? E as Erinas dormem pelo poder de Apolo, e quando elas acordam, elas não vão atacar mais Orestes, elas vão atacar o próprio Apolo. Ou seja, então estamos diante de uma batalha de divindades. O que estava oculto começa a aparecer. Orestes é confundido pelas Eríneas ao impugnar o argumento de defesa de que ele não seria do sangue de sua mãe. Ou seja, Orestes vai numa defesa e diz, não, eu matei minha mãe, mas ela não é, eu não sou do sangue dela. Ou seja, um argumento bem complicado, né? E aí ele se perde, aí as Eríneas crescem, e aí é onde Apolo intervém para defender Orestes, né? Orestes pede ajuda a Apolo. O Deus do oráculo de Delfos responde, salvarei meu suplicante. Orestes, né? Orestes, antes de ir para Atenas, ele teve que passar em Delfos para se purificar. Ou seja, ele só poderia ali ter discurso, ter palavra após essa purificação, né? E chegamos, então, no momento da instituição do tribunal, né? Começa a acusação e depois defesa, né? E quem vai julgar, né? Quem vai julgar Orestes? Atenas assume que não tem direito de decidir sobre um crime acompanhado de furores tão intensos. Abre aspas, né? Não tem, ela diz, não tem o direito de decidir sobre um crime acompanhado de furores tão intensos. Diante de um conflito que mistura desejos humanos e vontades divinas, nem homens nem deuses estão habilitados a decidir esse conflito. Aí, um novo tribunal deve ser criado, né? Ou seja, então, é criado um novo tribunal com um novo direito. Aqui temos um tribunal feito por pessoas, né? Mas sob a inspiração divina de Atena. O tribunal é o tribunal do Areópago, né? Então, um tribunal humano com inspiração divina. Nesse aspecto, também eu acho que vale a pena fazer um comentário. Por que o Areópago, né? Por que escolheram essa colina para instituir esse primeiro tribunal, ou seja, o primeiro tribunal com essa nova forma? O Areópago é a colina de Ares, né? A colina de Ares. Ares, quem é? É o deus da guerra, né? Na mitologia romana, é Marte, né? E ali, quem foi o primeiro a ser julgado ali, já houve um julgamento naquele local, né? Do próprio Ares. Segundo aí a tradição mitológica, um homem teria estuprado a filha de Ares. E Ares, em vingança, matou esse cara. E aí, por isso que ele foi julgado, e nesse julgamento, né, ele foi absolvido, né? Isso aqui é uma anotação que eu não tinha feito, mas eu resolvi fazer essa, né? Se tiver alguma imprecisão, tá, eu peço já escusas, né? Mas eu acho importante mencionar esse passado mitológico aí do Areópago, né? Então, quem está habilitado a julgar Orestes? Então, então, vai ser um tribunal humano, sob inspiração divina, sob inspiração e a presidência de Atena. Atena é quem preside o tribunal. Ou seja, então temos um tribunal híbrido, né, de humanos e com divindade. Nasce aqui, isso também é fundamental, nasce assim um novo direito que inverte a lógica do direito anterior, né? O segredo da justiça está na frase de Atena. Isso é importante também. Nem anarquia, nem despotismo. Ou seja, então aqui, né, Atena, ela está dizendo o seguinte, olha, esse novo direito, ele é um direito que está baseado na justiça e na moderação. Voltamos àquela frase, né, nada em demasia, né, lá, frase do oráculo de Delfos, né?
ou seja, justiça e moderação. Nem anarquia, nem despotismo. Apolo defende Orestes. Defender nossa causa. Eu que sou responsável pelo assassinato da mãe dele. Ou seja, olha a frase de Apolo. Né? Eu vou defender nossa causa. Ou seja, ele se inclui, a causa é dele também. Eu que sou o responsável pelo assassinato da mãe dele. Ou seja, ele bate no peito, pô, a responsabilidade é minha mesmo. Né? Então, a gente está vendo que a luta é a luta do próprio Apolo. Ou seja, é uma briga, um conflito de divindades. Cada parte, né? Aí depois disso, cada um recorda a acusação e defesa, cada uma das partes, né? E aí que fala, após ser confundido pelas Eríneas, Orestes pede auxílio ao seu divino advogado, testemunha a meu favor. Ou seja, aqui tem uma mistura, né, de defesa e testemunha. Ou seja, ao mesmo tempo que ele é testemunha, ele é defensor também. Né? E... Obrigado. Só que aqui vai ter um outro aspecto que é importante também. Ainda nessa teumaquia, nessa luta de divindades. O que é que Apolo vai dizer? Apolo diz o seguinte, primeiro ele diz, olha, eu sou responsável mesmo. Né? Fui eu responsável pelo assassinato da mãe dele. Eu que incitei ele a matar a mãe. E ele diz mais, ele fala. Apolo fala, eu agi, né, eu incitei Orestes, mas eu incitei Orestes por ordem de Zeus. Ou seja, aqui aparece, então, a figura que ainda não tinha aparecido, Zeus. Ou seja, então, Apolo não estava falando aquilo à toa. Ele só estava falando aquilo porque ele tinha um apoio de Zeus. E por ordem de Zeus. Ou seja, então, a questão da teumaquia ficou bem clara aqui. Né? Temos, de um lado, as Eríneas, né? E do outro lado, Apolo. Né? Não é Orestes que está do outro lado. Né? Nós temos Apolo, né? E também Zeus. Temos aqui, vamos analisar a questão da persuasão. Né? O Apolo aqui ele usa um argumento de autoridade, né? Priorizando a prioridade da lei paterna. Ou seja, na hora que ele recorre a Zeus, né? Ele está, né? Ele está sustentando aqui a prioridade da lei paterna. E também utiliza, né, um argumento, né, além do argumento de autoridade, ele também utiliza um argumento ad hominem, dirigido a Atena. Né? O pai, ou seja, Zeus, pode gerar um filho, na verdade uma filha, Atena, sem o útero materno. Né? Então aqui a gente vê, né, um aspecto que antes não tinha aparecido. Só que vamos dizer assim, esse discurso, né, ele acaba sendo, né, vamos dizer assim, um discurso que são argumentos frágeis em relação a isso. Mas, independentemente disso, eles usam, Orestes utiliza uma defesa, né, um pouco extravagante, né, que é essa. Ela era apenas, a Clitemnestra era apenas, né, entre aspas, o que a gente utiliza hoje, barriga de aluguel. Então, isso para tentar tirar essa responsabilidade. Né? Só que, né, vamos dizer assim, um argumento bem fraquinho. Né? Mas vamos ultrapassar isso, né? Não vamos, né, não vamos nos fixar nesse aspecto. Né? Porque, se a gente for ver, olha aqui, vamos lá. Aí a gente vem para a mediação de Atena. Né? Os jurados são chamados a colocar seus votos na urna. Né? Apolo, neste momento, faz pesadas ameaças
aos jurados, caso a defesa do acusado não seja acolhida. Olha que interessante isso. O próprio Apolo, ele não está acostumado também com esse novo direito que está sendo criado ali. Né? Ainda não está. Então, ele está acostumado. As armas das Iríneas também são as armas de Apolo. Ou seja, elas acusam, né, as imprecações, tudo, e ele também. Né? Então, a gente tem ali não é um debate do melhor argumento. Né? Ali, um ameaça o outro. Então, diante de deuses que se ameaçam. Né? E, nesse aspecto aqui então, só que ele está ameaçando os julgadores. Ponto aqui é o seguinte: existe uma discussão sobre a questão do julgamento. Tá? Não se sabe se Atena votou. Aliás, Atena já tinha falado: olha, se tiver empate, Orestes está livre de punição. Tá? Isso ela já tinha falado antes. Né? Só que não se sabe se Atena ela votou junto com os juízes ou se ela votou depois. Em outras palavras, não se sabe se os juízes estavam em número ímpar, né, ou se estavam em número par. Se estivesse em número ímpar, ela teria votado junto. E aí deu um empate com o voto já dela. Né? Do contrário, se a composição do juiz fosse par, aí ela teria que dar o que nós chamamos hoje o voto de Minerva. Né? Na verdade, a Minerva o nome de Atena na mitologia romana. Então, não se sabe isso. A parte, vamos dizer assim, a explicação que você tem mais gente apoiando é a primeira, que ela teria votado junto, que seria um número par e ela votando junto. Né? Então, o resultado aliás, ímpar, né? Ela votando junto, e aí deu um empate, e aí ele ficou livre da punição. Tá? Então, mas isso é uma questão que não é unanimidade, né? Tem relevância, mas, né, o importante é que ela tinha falado antes que se houvesse empate, o empate seria a favor dele. Ou seja, essa que é a mensagem fundamental. Né? Ou seja, do que temos aqui, o acusado, e então ele sempre está em desvantagem, então se você tem empate, esse empate tem que favorecer. Os jurados são chamados a colocar seus votos na urna. Apolo, neste momento, faz pesadas ameaças aos jurados, caso eles votem contra. Do lado das Vingadoras, das Iríneas, também há ameaças. Abre aspas, nosso bando se abateria pesadamente sobre vossa terra. Fecha aspas. Atena vota a favor de Orestes. Antes dos votos serem depositados na urna, Atena adverte, abre aspas, em caso de igualdade das vozes, Orestes vence. Fecha aspas. E aí, o resultado da contagem dos votos foi dividido em duas metades exatamente. O veredito é dado sem questionamento. Esse homem escapou à justiça de sangue. Ou seja, nosso Orestes, né, apesar de matricida, né, ele estava livre da condenação. Aí temos um novo problema. Né? Orestes está livre da condenação, estava fora da lei de Talião. Ou seja, o olho por olho, dente por dente, o sangue por sangue, foi, né, revogado nesse momento. Né? Foi afastado nesse momento. Apesar dele ter matado a mãe, ele não teria que responder por esse crime. Né? Por quê? Porque assim foi a decisão do tribunal. Né? Após então, o resultado, né, aí você tem um outro problema. Qual é o problema das Iríneas? As Iríneas lamentam a honra perdida e ameaçam a cidade de Atenas. Né? A lepra se espalhará por toda a terra com suas chagas devoradoras. Aí começa.
Aí começa. Né? Atena, e aí a nossa deusa, né? Que ao mesmo tempo é deusa da cultura, mas também é uma deusa marcial, deusa da guerra. Né? Tanto que quando a Atena nasce, ela nasce da cabeça de Zeus. Né? Tem que ser aberta a cabeça de Zeus. Né? E na hora que abre a cabeça de Zeus, sai Atena numa dança marcial, já pronta, já com a sua armadura e empunhando as armas. Ou seja, Atena já nasce pronta. Mas, ao mesmo tempo, ela também é deusa da razão, nesse sentido. Então, ela, a persuasão, ela tem o dom da persuasão, ela tem uma argumentação persuasiva. E é aqui que começa, porque ela vai ter que inventar uma outra coisa para romper com a lógica da vingança. E ela tenta, né? Ela vai utilizar que poderes? Os poderes da persuasão. Mas, né, ela não consegue convencer de cara as eríneas. E ela tenta de novo. E as eríneas não cedem. Ela tenta, ela não cedem. Tem um momento, né, que ela fala: meus cidadãos vos prestarão homenagens. Ou seja, aqui já existe a negociação. Ela já está dizendo o seguinte: eríneas, se vocês aceitarem, vamos fazer um acordo. E na cidade de Atenas, Atenas irá prestar homenagem a vocês. Elas se mantêm firmes, né? Continuam as ameaças. E aí você tem uma coisa interessante. No meio do discurso persuasivo, ela diz o seguinte: ela confirma aquilo que o Apolo tinha dito, né, sobre Zeus, e ela fala. E ela revela um poder que ela não tinha falado antes. Ela diz o seguinte, que ela detém as chaves da câmara onde está guardado o raio de Zeus. Ou seja, a arma mais poderosa de Zeus, né, é ela que detém as chaves. Mas, uma vez dito isso, ela volta ao discurso persuasivo. Por quê? Porque esse é um argumento marcial. Esse é um argumento seguinte: olha, se isso não der certo, vamos para a guerra. Né? Temos uma nova, né? Temos uma nova guerra de deuses. Né? O que foi lá atrás a titanomaquia, depois a gigantomaquia, agora teria uma nova. Né? Só que ela volta ao argumento, né? Ela volta à persuasão, ela insiste na persuasão, de persuadir as eríneas. E aí, o que ela diz? Né? Mas esse poder, ou seja, os raios de Zeus, ela não vai usar, mantendo-se na linha do convencimento e da persuasão. Né? Esse é um outro. Aqui eu vejo, eu anotei aqui uma coisa importante, esse é um grande ensinamento. Né? Apesar de ter o poder da força, né? Ela não usa. Ela dá prioridade ao poder da palavra. Né? Ou seja, ela está falando: olha, eu tenho raiva de Zeus, eu tenho raiva de Zeus, tá? Mas eu vou continuar aqui tentando convencer vocês. Né? Nova recusa das Vingadoras. Né? A Atena, ela finge compreender o furor delas, né? O entendimento, né? O ouvido de mercador, né? Deixa elas falarem um pouco, mas ela não desiste. E aí ela de novo, né? Ela sustenta aí que os cidadãos, os atenienses, irão prestar culto, né? Homenagens às eríneas. E aí começa, depois de tudo isso, as eríneas, o coração das eríneas começou a amolecer. Né? As eríneas começaram a achar interessante aquelas propostas. Obviamente, os raios de Zeus devem ter tido algum tipo de efeito. Né? Vamos lá. Né? Vamos lá, negocia, mas o porrete está ali do lado. Né? Vamos negociar, mas estão vendo que tem, né? Que a coisa não vai ficar assim, não. E aí começa o ponto. Onde tem a questão, a pergunta das eríneas em algum momento: como será a minha residência? Que honrarias me esperam?
garantes isso para sempre? Ou seja, aqui ela já aceitou a negociação. Agora ela está negociando, né? Ela já aceitou, só tá. É uma pergunta retórica, que ela já aceitou, né? Já está mostrando que o acordo já está feito, né? O canto dos mortos é substituído pelo hino das benévolas, da beneficência. As imprecações são substituídos por oráculos benévolos. As eríneas não se chamam mais eríneas, elas se transformam nas eumênides, as benévolas. O talião é condenado, ou seja, há aqui, então, a mudança, né, da lei. Ou seja, então, acabou o talião, né, acabou a lei de talião, como era, e agora nasce um novo direito, e é o direito feito pelo Tribunal Humano. Atena confirma o papel ativo das Eumênides na cidade e agradece a Zeus, mestre do discurso. É aqui que, então, terminamos. Esse é o final, né? Esse é o final. Afinal, temos um final feliz aqui, né? Não temos? Apesar da tragédia. A tragédia ela existe. O desfecho não precisa ser trágico, né? Então, temos aí, então, esse final feliz da tragédia, dessa tragédia Eumênides. Só que temos uma questão. As eríneas, elas não foram derrotadas, né? Elas foram vencidas, né? Mas derrota podemos questionar. Elas continuam, né, ali, sob outro rótulo, sobre outro nome, mas a natureza delas, elas preservam ainda, né? Não vamos dizer que elas se transformaram, né, aquela monstruosidade ficou bonita, elas ficaram lindas, maravilhosas e boas, né? Obviamente que não. Isso é uma negociação, essa tensão ela sempre vai existir. Ou seja, então, o que acontece aí, e nós vemos até hoje, né? Apesar de termos o tribunal, temos o devido processo legal, acusação, defesa, tudo isso, as garantias penais e processuais penais, mas nós temos um desvio, né? Seja por quê? Porque as eríneas continuam aí, né? A vontade de passar por cima dos tribunais, decisões dos tribunais, de romper com o processo, com a legalidade processual, é uma coisa que a gente está acostumado, né? As pessoas elas já querem condenar, né, a pessoa que está sendo investigada, né? O que é isso? É exatamente as eríneas estão aí, né? Temos que conviver com essa mentalidade, né? Porque essa mentalidade ela não só existe, como ela se multiplica de uma maneira quase, não vou dizer milagrosa, né? Mas de uma maneira que não dá nem para a gente comparar. Mas eu queria, e por causa disso, nesse final dessa tragédia, no final dessa, vamos dizer assim, dessa história, desse mito grego, que eu chamei já lá no início, a maldição dos Atridas, né? Ele tem a ruptura, né? Vamos dizer assim, uma ruptura ali, né? Porque Orestes, descendente de Atreu, né? Um Atrida, ele não, né? Ele em parte ele participa dessa maldição, mas ele acaba escapando, né? Com vida dessa maldição, né? Mas tem uma história muito interessante que é do Carrara. O Carrara, uma vez ele foi assistir, né, uma ópera chamada Gazaladra, né, e era a reprodução da história de uma inocente condenada à morte, né, e a parte da ópera que mais marcou, né, o Francisco Carrara foi uma parte dos juízes, né, em que o coro dos juízes, né, condenavam a inocente à morte, né? Eles condenavam a inocente à morte. E a frase deles, né, era a seguinte, abre aspas,
Tremei, povos, este é de Temes, o augusto templo. Fecha aspas. Né? Esse tá na introdução do programa do curso de Direito Penal, do Carrara. Tá? Então, aqui você vê, Carrara percebe, aí eu fiz esse comentário, Carrara percebe a fragilidade humana que acaba por transformar um instrumento de justiça em instrumento de terror. Né? Abre aspas, não compreendia, então, como, em semelhante transformação de Temes em Erínia, se expressava uma teoria do direito penal. Mas, desde então, um sentimento instintivo me fazia considerar como injúria o pensamento de que a justiça não fosse protetora do povo, mas, pelo contrário, o seu terror. Fecha aspas. Ou seja, aqui, então, Carrara, você vê, né? Ele coloca Temes, os juízes estão falando em Temes, tremei, povos, este é de Temes o augusto templo. Só que, na verdade, aqui, não é Temes se transformando, como bem colocou Carrara, a transformação de Temes, né, nas Eríneas. Ou seja, é uma Temes vingativa. Às vezes ela parece assim, né? Mas aí a gente começa a entender como, né, as figuras, as imagens da justiça, elas se transformam. Né? Ainda mais na mitologia grega, onde você tem uma metamorfose muito grande sobre não só sobre os personagens, também sobre as histórias, as lendas, os mitos. E quando nós vemos isso, quando nós vimos essa mudança, aí a gente olha para a nossa realidade aqui e você vê, puxa vida, como a mitologia ela é isso aí mesmo. Eles conseguem, por meio dessas histórias, né, desses mitos, dessas lendas, mostrar aquilo que hoje nós vivenciamos. Né? Você vê como como é que toda a história do direito penal ele pode ser contado, né, por uma tragédia, ou melhor, 3 tragédias. Né? E essa versão do Ésquilo, né, você não encontra numa outra tragédia, numa outra obra trágica, uma história contada dessa forma. Você até tem outra tragédia de Orestes, mas não tem nada a ver com essa versão feita pelo Ésquilo. Né? Tem uma para finalizar aqui, que eu não vou encher o saco mais de vocês, né? Falo muito, né? Daqui a pouco a gente começa a falar a história. Aí tem uma história interessante, uma história não canônica sobre o Ésquilo. Falaram que o Ésquilo, numa das tragédias que ele escreveu, ele revelou os mistérios do oráculo de Eleusis. Ou seja, não podia, isso era um negócio que era sagrado, não podia falar, secreto, sigiloso, né? Tipo uma seita secreta aí que se você fala, tá morto, né? Então, só que ele revela, né? Essa tragédia a gente não sabe, poucas tragédias chegaram intactas até o dia de hoje, né? Até os dias de hoje. Mas aí então diz o seguinte, ele foi julgado. Olha que coisa interessante, né? Ele foi julgado, e ele foi julgado e condenado. Realmente, imagina, né? Na época, Ésquilo sendo julgado e condenado por ter revelado os mistérios, né? Numa de suas tragédias. E aí o que acontece? Condenado ao que? À morte. Ésquilo é condenado à morte, né? Segundo essa versão. Só que, quando os juízes eles decidem, né, na hora que eles condenam Ésquilo, quem entra nesse momento? O irmão de Ésquilo, porque eles eram guerreiros. Né? Tanto que o Ésquilo, antes dele morrer, ele falou o seguinte, olha, eu quero que o epitáfio dele era uma homenagem a quando ele participou de uma das guerras na Grécia.
Então ele gostava disso, ele não se sentia honrado porque ele era um grande escritor de tragédia, não, ele era guerreiro, né? Todo mundo, na época, ou seja, aquele que arriscava a própria pele tinha valor, né? Hoje é o contrário, né? Hoje ninguém quer arriscar a própria pele, né? E o que acontece? O irmão dele entra, né? Não fala nada, não fala nada, ele só levanta o braço, né? Só que ele tinha perdido, e foi um dos maiores guerreiros, né, da época era o irmão de Ésquilo, né? E aí ele levanta o braço, ele tinha perdido a mão, né? Ele levanta o braço, mostrando aquilo, abaixa o braço e vai embora, né? O que aconteceu? Os juízes, né, voltam atrás e absolvem, né, Ésquilo, por causa dessa defesa do irmão, né? Ou seja, sem nenhuma palavra, né, ele conseguiu convencer os julgadores de que o irmão não mereceria ser condenado, né? Ou seja, ele, irmão de Ésquilo, também seria condenado com ele. Mas o que ele já tinha dado para Atenas, e ele estava cobrando de Atenas também aquilo que ele deu para Atenas. E foi, né, vamos dizer assim, o talião às avessas, né? O talião às avessas, que pode aplicar, não pode aplicar o direito penal do autor, se só aplicar a favor, né? Não contra, né? Então, e aí ele foi absolvido. Olha que coisa interessante, olha que tragédia, né, na própria vida do Ésquilo, né? Olha que história incrível isso. Olha, então termino aqui minha colocação, essa primeira conversa sobre mitologia grega. Agradeço aí a paciência de vocês e estou aqui aberto aí para perguntas, para a gente bater algum papo aí para finalizar, né? Mas acredito que vocês não aguentem mais, né? Beijo, olha, vocês também. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite, tão bom. Obrigado. Valeu, galera. Beijos para todos. Não pode ser assim, não. Vamos marcar logo o final, a próxima, né? Porque realmente deixou um gostinho de quero mais danado. Muito bom, muito Tem bom. perguntas? A pessoa aqui no presencial está querendo fazer perguntas. Vamos lá, volta, professor. Voltando. O Tonino é o responsável por tudo, entendeu? Tudo começou ali com ele, né? Qual foi o papel da Electra na segunda tragédia? Aí é interessante essa pergunta, pelo seguinte: temos nessa segunda tragédia... Não deu para ouvir a pergunta, o só o papel de Electra na segunda tragédia, no Toéforas, né? Porque a gente tem o seguinte, né? Só Clitemnestra e Agamenon, eles tiveram Orestes, o filho, Efigênia, que foi morta pelo pai, sacrificada, e Electra, né? Então, você tem o quê? Na hora que Agamenon ele é morto, né? Ele é morto por um casal, né? Clitemnestra e Egisto, né? Depois você tem um outro casal que vai ser o contraponto, o espelhamento, né? Dos homicidas, né? Que são, vamos dizer, se temos o casal dos homicidas, nós temos o casal da vingança, que é Electra e Orestes. Ela pede, ela não pode fazer nada. Então, ali, diante do cadáver do pai, ela pede o vingador. E é o momento em que, né, como as divindades respondem, aí aparece Orestes. E ela reconhece o irmão, né? Então, Electra, vamos dizer assim, é como uma unidade dos dois. O yin e yang, né? Os irmãos que estão ali, né? Ela precisa dele. E aí ele aparece, né? Não falha, exatamente. Beleza, gente? Luciano, eu também tenho uma pergunta, um comentário, mas por conta da representação de Têmis e de Qué, né? Porque de Qué seria filha de Têmis. Sim, exatamente. E aí você faz uma menção de Têmis como
como sendo uma representação hierárquica e de que não tão hierárquica, justamente por essa dimensão de mãe e filho. E como é que você vê a representação de Têmis nas imagens, que seria, na verdade, a representação de Diké e o senso comum chamando de Têmis? Como é que você vê essas duas representações simbólicas? Não, eu acho que você colocou muito bem ali. A pergunta do Mário foi o seguinte: Têmis, mãe de Diké. Ou seja, como é que essas duas, vamos dizer assim, personificações da justiça, né? Você pega, e aí, Mário, o que eu vejo em relação a isso, você tem a mãe, vamos dizer assim, é a justiça anterior, arcaica, né? A filha já é posterior, já é a justiça sob uma nova forma, uma nova personificação da justiça. Ela continua sendo justiça, mas ela é diferente. Ou seja, ela é filha, ela não é a mãe, mas ela é filha da mãe. Sempre sem querer fazer um trocadilho. Sim, mas as representações são as mesmas? Elas são efetivamente... Não, até que eu comentei aqui, quis até usar o nosso Jorge Delvecchio, que ele tem um livro chamado A Justiça, né? Então, o Delvecchio ele fala exatamente isso. Têmis no sentido, você vê, é o conselho ou o comando de um superior. Ou seja, é a justiça, né? Como ordem. Né? Ou seja, se nós fôssemos colocar aqui no sentido mais, vamos dizer assim, mais direto da palavra. Já Diké, não, já seria a sentença de um juiz. O comando, né? Vamos dizer assim, Diké seria a parte mais jurídica da justiça, enquanto Têmis não. Têmis seria mais a força, né? Acho que não à toa os tribunais preferirem Têmis e não Diké. Claro, tanto... E Diké ficar um pouco apagado. Tanto que o Carrara, na ópera Gazaladra, ele coloca exatamente a transformação, não foi de Diké em Iríneas, foi de Têmis em Iríneas, porque Têmis ainda tem esse lado ligado também, né, ao Talião, entendeu? Você ainda tem isso ali, né? Você tem esse aspecto também, né? E você vê tanto que é engraçado, porque aqui eles nessa frase da Gazaladra, tremei povos, deixa eu ter que voltar, se eu não esqueço. Minha memória não é tão boa assim, eu tenho que anotar tudo, né? Tremei povos. Este é de Têmis o augusto templo. Mas o Carrara, né, conhecedor da mitologia grega, falou: vem cá, não. Isso aqui não é Têmis mais, não. Né? Isso já são as Eríneas. Mas aí é o que eu falo: não são somente as Eríneas, não. É Têmis. Têmis, existe essa tensão. Mário, acho que esse aspecto é interessante. Essa tensão em que você absorve a injustiça, a justiça absorve também a injustiça. É mais ou menos como se a gente estivesse falando o seguinte: para você conceituar o poder punitivo, você tem que colocar dentro do conceito o próprio excesso do poder punitivo. Porque se você não faz isso, o conceito de poder punitivo ele é falho. Por que ele é falho? Porque você não está revelando a realidade dele. O poder punitivo, quando é exercido, ele é exercido de forma, muitas vezes, para não me criticarem, ele é exercido muitas vezes com excesso de poder. Então, se você vai conceituar o poder punitivo, como é que você vai excluir esse aspecto que é importante, que é o desvio do próprio poder? E não é um desvio excepcional, não, nunca acontece, só uma vez ou outra. Não. Né? E a gente tem que entender que o poder punitivo ele é exercido, sim, e muitas vezes de forma excessiva, né? A ponto de não poder, na minha opinião, desculpem as outras opiniões, mas na minha opinião, não poderíamos excluir o conceito de poder punitivo o seu próprio excesso, né? Porque senão a gente não... criamos uma lei. Vamos fazer uma lei com prazo de... Se você não souber que essa lei
ela, na hora que ela foi interpretada, ela pode se tornar uma outra coisa, se a gente não entender isso, então vamos fazer as leis de uma forma muito inocente. Vai chegar lá, vão interpretar de uma outra forma e vão pegar um prazo que é de um mês, vai virar... Não tem prazo para terminar, né? Ou seja, prazo de interceptação era isso, depois passou para aquilo. Se o legislador não entender que aquela lei ela pode ser interpretada de outra forma, se ele sabe disso, a lei pode ser feita de uma maneira... e de uma forma que isso não aconteça. Entendeu? Botando, aí você tem que botar uma limitação, uma sanção para o seu descumprimento, alguma coisa, entendeu? Mas essa é uma realidade que a gente não pode excluir. Ou seja, em outras palavras, a gente não pode excluir. As Erines estão aí, mudaram o nome, mas elas continuam ali. E o silêncio, né, se impôs. É isso, gente. Você nos calou a todos. Espetáculo. Parabéns, Luciano. Tudo de Beijão para vocês. Hein? Mais uma vez, muito obrigado aí por me aturar aqui falando sobre um assunto tão importante, tão bacana, né? Mas a gente vai contando histórias, né? A gente vai contando as histórias. Sensacional, Luciano, do seu máximo. Obrigada, gente. Valeu, bem.